Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa terceira live falando sobre o autismo. Hoje vamos abordar como tópico o tratamento, então uma nova jornada. Iniciamos na jornada da história na segunda-feira, a história do autismo, ao longo da evolução humana. Ontem tratei sobre a jornada do diagnóstico e hoje uma jornada talvez até maior, que é a jornada do tratamento. Agradeço a todos vocês que estão presentes e peço encarecidamente, eu não me acostumo com isso, mas que avisem a todos os outros seus amigos e seguidores do Instagram, mandando esse aviãozinho aqui perto dos comentários. Eu vou fazer isso para os primeiros, manda para pelo menos 3. Avisa a quem quer participar, quem quer aprender um pouco mais. Vamos lotar essa sala. Não deixem de fazer suas perguntas naquele cartãozinho também que tem ao lado dos comentários com interrogação, que no momento oportuno eu vou começar a ler e responder. Então, gente, vimos que a jornada do diagnóstico é difícil, as famílias perambulam, mesmo notando os primeiros sinais com 1 aninho e meio, 2 anos, mas a média do diagnóstico no Brasil é em torno de 6 anos de idade, perdendo aquela grande janela de oportunidade, aquela janela onde a neuroplasticidade está bem ativa durante a infância. E quanto ao tratamento, eu vou ser sincero, tão sincero como nenhum outro médico é. A gente tem sempre que falar que é difícil, o diagnóstico é difícil, o tratamento é difícil. O médico, por incrível que pareça, não sabe de tudo, eu não sei de tudo. Então, como eu sou médico, tenho aquela expertise na medicação. O médico, se necessário, vai medicar. Mas dentro da estratégia terapêutica individual ou do programa individual de tratamento que a gente elabora para a criança, tem algumas especificidades que a gente recomenda como terapias, como intervenções terapêuticas, que o médico envia a criança para aquele tipo de intervenção sabendo que é o melhor para aquela criança, mas na verdade o médico não sabe como ocorre. Claro que a parte de fonoterapia, de terapia ocupacional, de pedagogia, de outros profissionais, né, cabe a cada profissional ter sua independência e autonomia e aplicar a técnica que ele realmente foi treinado e acha que é adequada. Então, como eu falei, é difícil, o médico não sabe tudo e depois do diagnóstico, as suas vidas vão mudar completamente. A gente sabe que isso é uma realidade. A sua vida muda completamente. Nada volta a ser como antes, né? Ou para melhor ou para pior. A gente vê a situação familiar, né, se dissolvendo ou até alguns laços se fortalecendo. Mas isso é para outra oportunidade. Então, veja, os dados epidemiológicos dos países desenvolvidos, eu estou falando aqui Estados Unidos e Reino Unido, revelam custos altíssimos em relação ao tratamento do TEA. Então você vê que os americanos se preocupam a esse ponto de calcular quanto é o tratamento. Chegam a bilhões de dólares anualmente de investimento em tratamento de pessoas com autismo, com TEA, nos Estados Unidos e Reino Unido. E os altos custos estão associados à gravidade, lá também há pacientes graves, e o atraso no diagnóstico, perdendo o que eu mencionei para vocês da janela de tratamento. Então, a Giovana tá dizendo que está sozinha e perdida. Então eu falei, a jornada é longa, mas eu vou tentar te fazer um mapa em relação ao tratamento. Então, no Brasil ainda não existem dados sobre o tratamento, isso é um dado importante de saber. A gente hoje estava com todo, nesse ano nós estávamos com todo o gás para ter o censo e saber realmente quantas pessoas existem
com TEA no Brasil, mas infelizmente, dada a situação da pandemia, isso não ocorreu e ficamos sem esse dado que é muito importante. No entanto, alguns estudos epidemiológicos apontam que a prevalência e o perfil clínico não diferem, segundo o local de moradia, região, etnia ou sistema de saúde. Ou seja, é muito possível que a prevalência que temos nos Estados Unidos e em outros países desenvolvidos que têm esse dado seja parecida com o do Brasil. Nos Estados Unidos temos dados de até 1 para cada 68 crianças, né? Uma criança com TEA para cada 68 crianças, sendo mais frequente nos meninos. Mas, apesar dessa prevalência ser possivelmente igual no mundo todo, a gente tem essa discrepância de acesso ao diagnóstico, dificuldade de identificação, ou seja, é mais provável e certo se identificar numa região bem desenvolvida do que numa região com baixo índice de desenvolvimento. O perfil do profissional que está fazendo o diagnóstico, ou seja, na região norte do Brasil, a grande parte do diagnóstico é dado por pediatras. Não há muito acesso a neuropediatras e psiquiatras infantis. Então, vou desenhar para a seguidora que disse que estava perdida, pedindo ajuda, o mapa do tratamento. Claro que pode ser necessário medicação, isso é um tópico que a gente vai abordar posteriormente, mas o plano individual de tratamento pode envolver a medicação, sim ou não, mas sempre em relação ao diagnóstico e tratamento precoce, o recomendável é informação psicoeducacional, uma coisa que é muito difícil no Brasil, ou seja, mudança de cultura em relação ao autismo, tanto para os pais como para os professores, para os familiares. Pode envolver terapia cognitivo-comportamental, naqueles casos dos TEAs mais leves, que têm habilidades cognitivas maiores, com treinamento de habilidades sociais, mas para grande parte das criancinhas, né, que recebem diagnóstico precoce, a orientação é iniciar a abordagem de acordo com o ABA, a abordagem comportamental, análise do comportamento aplicada. Essa intervenção deve, segundo o estudo do Dr. Lovas, de 1988, ou seja, um estudo que tem mais de 30 anos, deve ser intensiva, vigorosa, em torno de 40 horas semanais. Mas, veja, isso é uma carga, eu reconheço que é arbitrária. Ninguém vai ficar com o cronômetro dizendo, eita, essa semana só deu 39 horas, próxima semana vamos fazer 41 horas. É uma base que deve ser o ideal almejado. Claro que nessas 40 horas, estão contabilizadas as horas que a criança fica na escola, que no Brasil é em torno de 4 horas por dia, contabilizando 20 horas por semana. Então, metade da carga horária de aplicação do ABA seria na escola e a outra parte distribuída entre intervenções em clínicas especializadas, que esse é o modelo adotado no Brasil. Eu vou falar um pouco desse modelo, clínicas especializadas e intervenção em casa. Por quem? Vai ter um terapeuta na minha casa? Não, gente. Vocês vão ver que o custo do tratamento é muito alto e uma das melhores formas de baratear esse custo e tornar acessível o tratamento é o preparo dos pais. Os pais têm que ser educados, treinados, têm que se investir na educação dos pais. Então, o ABA é uma técnica transdisciplinar, então todos que estão em contato com a criança devem ter noção do ABA, uma noção formal, ou uma noção formal que eu falo assim, com certificação, ou, na medida do possível, com orientação, com cursos, com especialização. Tem também o modelo de intervenção precoce Denver, que hoje não é comercialmente tão acessível, mas é uma outra ótima forma de intervenção. E outros modelos menos comuns, como o DIR, Floor Time, o Sunrise, e técnicas que também têm seus royalties. Então, quem usa esse tipo de modelo paga royalties a quem desenvolveu e não é também comercialmente tão acessível. Então, na minha prática, eu indico sempre começar pelo ABA.
Ah, doutor, mas eu acho tão bonito, tão legal o Denver. Eu vi um vídeo de alguma outra pessoa falando do Denver. Ótimo, agora me diga onde é que você vai ter acesso ao Denver e aí a gente batalha para conseguir, porque não está comercialmente tão disponível na maioria das grandes cidades. Então, maior disponibilidade nos centros de intervenções vai ser em aba, então é racional pensar em aba quando vai fazer o tratamento. Além dessa intervenção precisa do aba, você vai ter que recomendar à criança intervenções de fonoterapia com técnicas específicas, como o prompt, que é uma técnica que visa abordagem da articulação e musculatura do aparelho fonador, e o PECS, que é uma forma de comunicação alternativa, vantajosa para a criança que não tem vocabulário ou é averbal, porque de alguma forma ela vai ter que aprender a se comunicar. Se por um acaso, no decorrer do processo, ela for adquirindo vocabulário, ótimo. Quanto mais cartões do PECS ela tiver, maior vai ser o vocabulário, vai ser uma ajuda. A fono vai estar incluída, como eu falei, terapia ocupacional, que vai atuar tanto em treinamento de atividades de vida diária, como na parte de integração sensorial. Vocês se lembram, na parte do diagnóstico eu falei, as dificuldades, os transtornos de processamento sensorial que essa criança pode ter? Pois é, então a TO, com especialização em integração sensorial, vai fazer uma análise, sinalizar se essa criança tem realmente alguns transtornos do processamento sensorial que dificulta a aprendizagem dela, né? Quem tem esse tipo de transtorno se incomoda com a luz, é como se ela estivesse vendo tudo confuso, então, de certa forma, não vai conseguir evoluir se isso não for tratado adequadamente, de uma forma síncrona, junto, concomitantemente, durante a aplicação do ABA e as demais terapias. Outra intervenção que pode ser necessária é a intervenção de uma psicomotricista, e aí o profissional de psicomotricidade pode ser uma psicóloga, uma físio, uma terapeuta ocupacional. Além da mediação escolar, a escola tem que ser, como eu falei, grande parceira, já que metade dessa carga horária de aplicação de aba deve ser feita na escola, com intervenções pedagógicas da própria escola, se necessário até de fora, e a acompanhante terapêutica, extremamente necessário para crianças que estão iniciando seu tratamento do TEA. A função da acompanhante terapêutica é sinalizar a criança a tomar a iniciativa, ela vai soprar à criança algumas técnicas de comunicação, avisando: Joãozinho, olha só, Joãozinho, um amiguinho ali perto, vamos ficar perto dele, pergunta o nome dele. Isso que um pai faz. Né? É de bom tom que a AT se faça uma sombra, não tenha uma intervenção física, tá? Não coloque a criança no colo, não pegue na mão e faça a tarefinha para a criança, mas estimule a criança a desenvolver técnicas de resolver aquela situação, aquele problema. Sinalizar: ó, Joãozinho, a tarefa está difícil, olha como teu coleguinha do lado está fazendo, faz igual a ele. Ela pode soprar isso, né? Como se fosse um pequeno grilo falante. Joãozinho, ainda está difícil a tarefa? Não conseguiu copiar o coleguinha? Chama a tia, grita pela tia. A tia não vai ficar ali pegando na mãozinha, não. Vai ter que se fazer presente até um ponto que não vai ser necessário mais. Isso aí seria a coroação do trabalho da AT. Ela não se fazer mais necessária. Além do psicopedagogo, que vai estar incluso na equipe dessas clínicas de reabilitação, usando a técnica do TEACH, que é uma forma de treinamento, de educação de crianças com dificuldade de comunicação. Em casa, os pais vão aplicar o ABA, vão dominar um pouquinho de cada técnica, e é responsabilidade dos pais saber um pouco disso, para até saber se o filho está sendo submetido ao melhor tratamento. Então, aquele pai que se mantém alheio, que só está se responsabilizando por deixar a criança na clínica ou deixar a criança na escola, nada fazendo em casa de nenhuma intervenção e nenhuma estimulação, ele não está contribuindo para o tratamento do filho.
Então, hoje em dia, há cursos online baratos, há também à disposição aulas que tratam desses tipos de tratamento, de intervenções específicas, inclusive, da qual eu reconheço. Eu tenho uma noção, mas não tenho domínio, eu não sou um fono, eu não sou psicólogo, eu não sou psicopedagogo, então cabe aos pais buscar um pouquinho de cada coisa dessa, saber se a intervenção está sendo correta. Quando eu preciso esclarecer alguma dúvida, eu me comunico com a psicóloga, a fono, a psicopedagoga da criança e a gente resolve aparar. Idealmente seria realmente ter um médico dentro da equipe, mas infelizmente o modelo do Brasil não funciona dessa forma. São poucas as clínicas multiprofissionais que têm um médico ali na equipe para fazer diagnósticos, para intervir com alguma medicação, ou até para reorientar o trabalho da equipe. Tá? E quanto à medicação, que é algo muito, muito, muito falado sobre remédios, medicamentos, suplementos e outras intervenções. Veja, minha linha de tratamento é a linha que hoje modernamente se conhece como medicina baseada em evidências. Então, eu só recomendo algo que tenha robustez de estudos comprovando realmente uma melhora naquela intervenção. Existem outras linhas médicas. Tem o modelo da medicina integrativa, que está aí também crescendo e tratando muitos pacientes. Tem o modelo da medicina translacional. Vocês já vão ver algumas práticas que são muito baseadas em medicina translacional, que é aquela que pega tudo o que é pesquisado e tem de mais recente, né, pesquisas feitas em ratos, em coelhos, em camundongos, e querem trazer logo para a espécie humana. Não é bem assim que a coisa funciona. Pode trazer alguns ônus nisso tudo e é muito perigoso. Tudo que é feito em um laboratório já transpor para a vida real. Tem que ter reprodutibilidade da pesquisa, tem que ter segurança da pesquisa em seres humanos. Não dá para... testou-se uma nova droga que era usada para outra coisa, deu certo no rato, no modelo experimental de rato, com TEA, e aí vamos já usar em crianças. Até porque, como eu falei, gente, cada pessoa tem uma forma do transtorno do espectro autista diferente. Tem aquela criança que tem um erro inato do metabolismo, resultando no TEA. Tem aquela criança que tem uma síndrome de Down, resultando no TEA. Tem aquela criança que tem uma esclerose tuberosa, resultando no TEA. Tem aquela criança que passou por uma encefalopatia epilética, resultando no TEA. Tem aquela criança que tem vários fatores durante a gestação e parto que desenvolveu o TEA. E tem aquela criança que a gente não consegue achar uma causa única, uma causa assim pontual, que foi por causa disso que desenvolveu. Tá? Então, nem todo modelo translacional ou de medicina integrativa vai fazer efeito. Hoje eu trabalho com a medicina baseada em evidências. E dentro da medicina baseada em evidências, a gente usa as medicações que estão há mais tempo no mercado, que passaram por um crivo muito grande na pesquisa científica e que são acompanhadas ainda hoje em relação aos efeitos colaterais. Dentro dela está a risperidona, que é uma das mais usadas, certo? Como eu falei em uma das lives com o Vitor Eustáquio, é uma vizinha chata, mas que a gente a conhece bem. Então a gente conhece bem os efeitos colaterais da risperidona, que podem ser de indução de um quadro semelhante à síndrome metabólica, indução de obesidade, indução de um possível diabetes, desbalanços hormonais. Pode ocorrer isso, realmente pode ocorrer. Tem que constar em bula tudo que pode ocorrer como efeito adverso. Mas a possibilidade de haver um efeito adverso é bem menor do que o efeito a qual aquela droga se propõe, que é de atenuar alguns sintomas-alvo. Não vai tratar o TEA, mas vai ajudar a criança a se manter menos agressiva, a ter menos oscilação em relação ao seu humor, a melhorar um pouco o comportamento durante as terapias. Essa medicação ajuda, mas não é para tratar o TEA. O que vai favorecer o melhor desenvolvimento da criança são essas intervenções terapêuticas multiprofissionais intensivas. A medicação vai ser como se fosse a muleta
que se usa para uma pessoa recém-acidentada e que está usando gesso. Essa é a função da medicação. Se a criança se fortalece durante essas terapias, se desenvolve e a gente tem segurança de retirar essa muleta química, por que não fazer, né? Agora, se a criança não tem oportunidade de passar por essas terapias, ela vai ficar com a muletinha a vida toda, talvez, e até entre numa cadeira de roda química, com muitas drogas, infelizmente. Outras medicações usadas, hoje uma droga mais recente é o aripiprazol. Há também pessoas que usam o Neuleptil, ou o Neosine, ou o Aldol, ou a quetiapina. Todas essas medicações são conhecidas como antipsicóticos. Então, se a criança necessitar, a gente tem que conversar com a família. Os terapeutas podem até sinalizar à família essa necessidade de intervenção medicamentosa, e aí o médico é a pessoa apropriada para dizer se deve ou não fazer o uso da medicação. Há situações que a criança com TEA tem comorbidades, né? Tem fobias, tem um quadro de entristecimento, um quadro parecido com a depressão, uma baixa energia psíquica, e aí pode ser feito antidepressivo. Outras situações que a comorbidade é relacionada ao TDAH, é um autismo com TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Pode ser necessário Ritalina, que é o metilfenidato, pode ser necessário a lisdexanfetamina, que é o Venvance, ou pode ser necessário Concerta, a atomoxetina, a atencina, a guanfacina, todas essas medicações disponíveis e devem ser analisadas caso a caso. Não é para toda criança que a gente passa a medicação. Infelizmente, não é toda medicação que se ajusta à criança. A criança não tem bons resultados com todas as medicações. Mas é muito melhor fazer o uso da medicação quando a criança já está numa intervenção terapêutica intensiva. Então, como eu falei, os psicofármacos, esses fármacos não são para tratar o TEA, mas agem sobre alguns sintomas-alvo do TEA. Porque não existem evidências neuroquímicas que se você botar um neurotransmissor, tirar outro neurotransmissor, vai tratar. Ainda não estamos nesse patamar do estudo. E ter cuidado com algumas intervenções e alguns equívocos trazidos da medicina translacional ou da medicina integrativa. Porque algumas intervenções que antes se achavam promissoras não foram eficazes. Aprendemos muito com as falhas no uso da secretina, as falhas no uso da ocitocina, tá? Mas isso ajuda a não tirar conclusões de alguns estudos abertos e relatos de casos únicos. Fiz o estudo com 5 crianças com TEA, mostrou alguma resposta. Então, não é por aí que a gente caminha, certo? Eu vou responder algumas perguntas e possivelmente vamos mencionar outros pontos que eu não toquei. Então, eita, tem muita coisa. Olha só, tá aparecendo para vocês essa figurinha? Coloque aí nos comentários. Essa pergunta tá aparecendo para vocês. Aparece para mim o seguinte: doutor, por que alguns médicos não querem dar o laudo, principalmente na rede pública ou SUS? Isso é ótimo, porque alguns não dão o laudo, mesmo sabendo que a criança tem. Então, falei, no Brasil não há dados do custo do tratamento com o TEA. Então, vou falar um pouquinho sobre a experiência minha aqui na região metropolitana do Recife. Se você ver aquela primeira frase, uma das primeiras frases que eu falei, que possivelmente a prevalência do TEA é igual no mundo todo. Sendo bem distante da realidade, vamos supor que 1% no Brasil seja 1%, numa população como a nossa, de 200 milhões de habitantes, 1% seria o equivalente a 2 milhões de habitantes. Então, teríamos no Brasil 2 milhões de pessoas, possivelmente 2 milhões de pessoas com TEA em algum grau.
E a gente divide nesses 3 grupos: grave, moderado ou leve. Se optarmos por tratar só os graves, esperando que os moderados e leves piorem para a gente começar a tratar, vamos tratar só os graves. 1/3, arredondando. Será que seria 1/3 mesmo de graves? Então, em torno de 700 mil pessoas com TEA grave seriam tratadas. Guarde esse número, 700 mil pessoas. Estou respondendo essa pergunta aqui, porque os médicos não dão laudo. Então, 700 mil pessoas com TEA grave precisando de tratamento no Brasil. O melhor tratamento na minha cidade oscila os melhores tratamentos dentro das clínicas que eu conheço, que eu tenho relação, que eu já vi alguns orçamentos, oscila em torno de R$6.000. Para a criança ficar vários turnos na clínica, para ter orientação aos pais, para ter intervenção na escola, R$6.000 ao mês tratamento, não incluindo mensalidade da escola. Tem clínica que é mais barato, R$2.000 por mês, tem clínica que chega a R$12.000 por mês no orçamento, já vi orçamentos de R$20.000 ao mês. Então vamos ser razoáveis e ver R$6.000 ao mês para um bom tratamento de uma pessoa grave com TEA no Brasil. Se você fizer a multiplicação, vai dar em torno aí de 4 bilhões e 200 milhões de reais por mês que o Estado deveria gastar. Então tá aí. Se o médico atestar que o paciente precisa desse tratamento, desse tipo de intervenção, cujo a média do valor na minha cidade é em torno de R$6.000 ao mês, para todo o Brasil, 700 mil pessoas necessitando desse tratamento ia ter um custo aos cofres do SUS de 4 bilhões de reais. Se você colocar em 12 meses ao ano, é 4 vezes o rombo da Previdência. Então, é um custo altíssimo. Um custo altíssimo. Então, iria falir todos os planos de saúde se tivesse que bancar esse custo. Amanhã vai ter aí nos jornais alguém que gravou a live e colocar. Médico do Recife diz que o tratamento de todos os autistas equivale a 4 bilhões de reais ao mês. Mentira, não são todos, é só 1/3. Para tratar só 1/3, 4 bilhões ao mês. Então, por isso que não existe essa prática de atestar no SUS que a pessoa precisa do tratamento. Exatamente, Mônica. Agora entendemos por que não dão laudo pelo custo. E o médico que tem relações com planos de saúde não vai dar porque, de certa forma, ele não quer enfraquecer essa relação. O plano de saúde teria que bancar, arcar, e muitas vezes ele não tem a estrutura preparada, ele não paga esse custo, as terapias não são feitas de uma forma adequada, e aí, infelizmente, quem se prejudica é o paciente e vai rolando isso. O paciente não melhora, o plano ainda recebe o pagamento, um mês que ele economiza já é algo que os acionistas deles adoram. Vamos outra pergunta. Isso, Marcelo, as crianças pagam com suas vidas as famílias. Se você fizer uma entrevista nas famílias, perguntar, teve alguma pessoa que parou de trabalhar para cuidar dessa criança? Vai ter, grande parte das mães param de trabalhar. Outra pergunta. Quando é necessário o uso de medicações? Veja, a família vai sinalizar. Se aquele transtorno realmente é difícil de manejar com as intervenções feitas em casa, com as intervenções realizadas nas clínicas, com as intervenções da escola, está muito difícil, então pode-se contar com ajuda química e vai ser necessária a medicação. E o médico sempre deve pensar, estou começando, quando é que eu vou parar? E aí vai parar quando tiver segurança que aquele problema foi resolvido ou está potencialmente sendo resolvido. Aí se para. Sim, lembraram outras medicações, como a melatonina aqui. Então, crianças com comorbidade associada a transtorno do sono, têm dificuldade de iniciar ou manter o sono, pode ser passado, prescrito a melatonina.
hoje manipulado no Brasil, mas que fora do Brasil é vendido até sem receita. Perguntaram, é correto o médico cobrar pelo laudo? Veja, faz parte da consulta. Então, se o médico tem segurança e para passar o laudo, após a consulta, ele dá o laudo. Então, dizendo e recomendando o tratamento. O laudo é como se fosse uma receita mais elaborada. Vai prescrever o tratamento. Vamos ver. O que o senhor acha sobre o tratamento medicinal, o tratamento médico? Eu acredito que a seguidora ia perguntar, talvez, o que eu acho do modelo biomédico de tratamento, que são aqueles modelos que usa ozônio, megadoses de vitaminas, suplementação com doses altíssimas de alguns minerais, quelação de minerais, câmara hiperbárica. Esses modelos não são compatíveis com a medicina baseada em evidência. Há quem faça, é a opção da família escolher o tratamento, mas informação está aí. Qualquer pessoa pode ir no Conselho Regional de Medicina e fazer uma pergunta. Olha, essa intervenção é reconhecida? A ozonioterapia é reconhecida como intervenção adequada para o tratamento do autismo? Pergunta lá aos seus conselheiros, aos nossos conselheiros. Eles vão poder responder e aí você toma essa decisão. Então, o modelo biomédico, infelizmente, está aí desde o início do século passado, e envolve também as próprias dietas, envolvem enemas, envolve a questão do MMS. É um mundo, gente, um mundo que a gente tem que dissolver na cabeça de algumas famílias para poder encarar um modelo baseado em evidências, que é a minha prática de medicina baseada em evidências. Acompanhamento terapêutico, por que deve ser o plano de saúde? Se sim, como posso conseguir? Alguém me oriente. Veja, segundo as documentações elaboradas pelos grupos de trabalho do MEC, as políticas de educação especial, na perspectiva da educação inclusiva, e até o novo decreto do PNEE, quem deve fornecer esse suporte é a escola. Então, ficaria a cargo do setor de educação fornecer o acompanhante terapêutico, fornecer toda a mediação escolar, psicóloga dentro da escola, psicopedagoga para adaptação do material. No entanto, muitas vezes, dentro de um contexto de judicialização, os planos estão bancando porque as escolas não estão treinando acompanhantes terapêuticos, uma grande parte não tem acompanhantes terapêuticos, não tem quem prepare esses profissionais, e aí as próprias clínicas multiprofissionais disponibilizam para que esse profissional entre na escola bancado pelo sistema de saúde, pelo plano de saúde nesse caso. Gostaria de saber o que priorizar caso não consiga iniciar todas as terapias. Priorize a família. Então, o suporte familiar, o preparo dos pais, do pai, da mãe, de todos aqueles que estão mais próximos à família. Isso é uma pergunta muito frequente. As mães perguntam, doutor, eu só tenho dinheiro para pagar fono. Eu faço fono, faço psicóloga? Eu digo, veja, tem cursos, você pode fazer o curso mais baratinho, pode consumir inclusive material gratuito. Então eu recomendo, até mesmo no Instagram, gente. Então muitas mães me adicionam, eu vou contar um parênteses importante, até uma lição para vocês. Muitas mães me adicionam, eu não sou daqueles que sigo de volta, porque fica aparecendo todas as atualizações daquela mãe. Mas eu vejo o perfil dela e vejo que a mãe tem em torno de 1.200, está seguindo 1.200 pessoas. Isso é impossível para um ser humano acompanhar atualizações de 1.200 pessoas. Se ela fizesse um corte aí, reduzisse para 10% disso, só ficasse realmente com aquelas pessoas que falam sobre
o que realmente importa para a vida dela, que é a saúde do filho, a sua própria saúde. Vamos supor que ela fique só com 10 pessoas que falem sobre o autismo. Em 2 anos ela ia aprender muita coisa de graça sobre autismo só vendo Instagram. O brasileiro médio passa em torno de 2 horas e meia consumindo conteúdo do Instagram. Então, se ele fizesse só isso com conteúdo sobre autismo, ele ia aprender muita coisa em 1 ano, em 2 anos. É só você fazer a multiplicação de horas de informação, né? Então, eu já recomendo a você tirar aquela sua prima do Acre, que você quer saber se ela casou ou se a onça comeu ela. Então, tire a prima do Acre e fique só com pessoas que falam aquilo que realmente importa para a sua vida e para a vida de seu filho. Então, vamos cortar aí depois da live as pessoas que você está seguindo que não favorecem nada e fiquem só estudando sobre o TEA. Consuma também o conteúdo no YouTube, então, em diversos canais, da Maíra Gaiato até o Luna Aba, o CBI of Miami, todos esses eu sempre passo para os meus pacientes se aperfeiçoarem, já que vai ser difícil, principalmente nessa época de pandemia, ter um suporte escolar, já que as escolas não estão sendo abertas às crianças, e vai ser difícil começar uma terapia no centro terapêutico especializado. Então, priorize você, sua família e seu filho, se você for ter que escolher a escolha de Sofia, né? O que o senhor acha da AT na escola? Já falei. Acompanha a live gravada. Tem momentos que meu filho é um pouco maldoso com as irmãs, ele sabe o que é errado. Isso aí faz parte da live de ontem, o diagnóstico. Até conseguir que o plano cumpra o tratamento completo. É só se puder pagar fono. Adianta? Respondi há pouco tempo. Olha, adianta, mas se você tiver que se investir um pequeno valor, invista em educação. Um livro é o melhor custo-benefício. Se você pegar um livro e pagar R$20 e ler ele cabo a rabo, você já evoluiu bastante. Não estou dizendo que as pessoas não procurem o melhor tratamento, o tratamento ideal e completo. Mas a gente vive num país de escassos recursos. Existem pessoas que só têm dinheiro para pagar o plano daquele filho, que ele se antecipou, viu que havia algo de errado e está pagando aquilo e não pode pagar mais nada, nem um advogado para conseguir o restante do tratamento. Então, se puder fazer algo, faça. Mas se só tiver um pequeno recurso, investe em você. Bom dia. Isso foi da manhã. Meu filho tem crise de choro e gritos. Tem algum medicamento que ajuda? Eu falei, crise de choro, gritos. Tem medicação que ajuda? A resposta é sim. A medicação ajuda e sempre tem melhor eficácia quando essa criança já está inserida num programa de terapias. Veja, eu convidei 2 pessoas importantíssimas na minha prática e na ajuda da família dessas jornadas. Eu queria saber se meu amigo Franklin Façanha está aí. Manda um tchauzinho, Franklin. Não sei se você já mandou o convite. E minha amiga Mirella. São 2 advogados experientes. Eu queria perguntar, já que a live está girando em torno de acesso ao tratamento, a experiência deles. Franklin, Mirella, estão por aí? Vou ver aqui. Opa, Franklin. Pronto, primeiro as mulheres. Mirella, manda um... Deixa eu ver se... Manda uma solicitação para você entrar, para a gente conversar um pouquinho. Uma solicitação para participar ao vivo da nossa live. Enquanto isso, uma outra pergunta aqui. Boa noite, meu filho fica muito agitado quando a gente diz um não para ele.
como lidar com essa situação? Perfeito. Opa, eu tô aqui. Oi, Franklin, tudo bem? Tudo bem, meu amigo? Obrigado por sua presença. Pessoal, esse aí é o advogado Franklin Façanha, também neuroeducador, especialista em TEA e pai de criança com autismo. Eu queria te perguntar, Franklin, qual a tua maior dificuldade em proporcionar o tratamento às pessoas que te procuram? Qual é a maior dificuldade? Boa noite a todos. Agradeço o convite mais uma vez. A gente está aqui junto. Veja só. A primeira coisa, quando as pessoas chegam até mim, é fazer o exercício de empatia. A primeira coisa é dizer, olha, mãezinha, olha, paizinho, eu já passei por isso, né? Já enfrentei isso, então pega aqui na minha mão, porque quando eu descobri, a primeira coisa que eu fiz foi comprar todos os livros. Então, eu me tornei neuroeducador, me tornei especialista também em educação, em várias outras áreas, não só na área jurídica, porque se você vê, hoje os cursos de especialização em aba estão cheios de pais. Não que eu tivesse a intenção de me tornar um especialista em aba ou terapeuta na área. Muito Uhum. pelo contrário, eu só queria saber se as pessoas estavam, de fato, fazendo terapias corretas com meu filho. Então, essa parte da educação que você falou é extremamente importante. Veja, então a primeira coisa é, vamos conseguir com o plano. A primeira coisa que a gente precisa é negativa do plano. Então, Uhum. esse é o primeiro passo que a gente precisa seguir. Pedir a solicitação para o plano. E aí, o que o plano vai fazer? Vai lhe cozinhar, vai lhe cozinhar, vai lhe cozinhar, até que consigamos. Vamos lá, a pessoa está dizendo que está baixo, vamos ver se melhorou agora. Vou colocar aqui. E aí, pessoal? E o plano vai ficar te cozinhando porque ele sabe que você vai fazer a ação judicial assim que eles derem a negativa. E aí, só Certo. fazendo uma correção, porque tem muita gente falando sobre o AT e também com relação também à obrigatoriedade do AT. Eu vou chegar lá, Certo. rapidinho. Perfeito. Então, vamos lá. Quando a clínica, quando a pessoa vai solicitar o tratamento ao plano de saúde, o plano de saúde não tem clínica especializada credenciada. Isso aí é óbvio, porque o custo é muito alto com essa clínica e pelos cálculos atuariais que os planos de saúde fazem, a conta não fecha. Isso aí é óbvio, a conta não fecha. Então, por isso que nós temos a obrigação de judicializar as demandas com autismo. Então, é obrigatório a gente entrar em juízo para poder garantir o tratamento adequado. Então, veja, a primeira coisa é, você vai ter que entrar, esperar os 5 dias, depois você vai e entra na ouvidoria, depois você vai e reclama na ANS, até conseguir a negativa formal, que é um requisito legal. A o plano de saúde ele precisa dar esse requisito, essa negativa formal, Uhum. principalmente com relação ao acompanhante terapêutico, à musicoterapia, à hidroterapia. Existem resoluções da ANS que determinam que isso não é cobertura obrigatória. Aí lá vem o STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, e diz: o rol de cobertura da ANS ele é exemplificativo, não dá para atender a tudo. Assim como eles falam também que aba não é cobertura obrigatória. Então, se a gente falar em práticas baseadas em evidência, não só na área da medicina, mas na área da saúde e no campo jurídico, essas práticas baseadas em evidências a gente chama de jurisprudência, que são os julgados de outras instâncias. Uhum. Então, a jurisprudência já determinou que isso já é matéria batida. Por isso que, administrativamente, a gente não consegue absolutamente nada. E a gente até comentou isso na nossa live, né, sobre a questão da Perfeito. captura. E lembrar para o pessoal, veja lá no perfil do Franklin nossa live sobre a situação do direito das pessoas com autismo. Perfeito, perfeito, doutor. Então, assim, então são 3 pontos principais que a gente não consegue administrativamente. Uhum. Primeiro, acompanhamento terapêutico. Segundo, musicoterapia e hidroterapia,
que são de terapias de segunda linha, digamos assim. Mas o acompanhante terapêutico é obrigatório. Tem uma diferença muito grande, e aí eu preciso de fazer uma correção e peço devida vênia para isso. Claro, já O que, falei que eu não sei de tudo. Não sei de o tudo. que, a, o que a PNE fala, a Política Nacional de Educação, e, por favor, eu não quero dormir no sofá, tá? Estou olhando aqui de lado porque minha esposa, ela pensa contrariamente a mim. O que a PNE fala não é em acompanhante terapêutico, ela fala em professor assistente. Assistente. Ela Ok. fala em professor especialista. Isso desde 1994 na Lei de Diretrizes e Educações Básicas, a LDB. Tá? Perfeito, Então, Franklin. o que a Obrigado. escola precisa ter, né? Nada, então, o que a escola precisa ter é professor assistente e AEE, que é Atendimento Educacional Especializado para pessoas com transtornos globais de desenvolvimento, não só autismo. Perfeito? Ok, O muito acompanhante obrigado, Franklin. terapêutico O acompanhante terapêutico é uma outra modalidade. O acompanhante terapêutico, de fato, é um profissional da área de saúde. Saúde. Pode ser pedagogo, psicopedagogo, psicólogo, que vai fazer justamente a interação daquilo que é trabalhado na escola e é trabalhado na terapia. Ele vai fazer a integração. E, geralmente, eles têm que fazer a, a curso de aba também. Né? Uhum. Porque o professor, seja o professor especialista ou o professor de sala de aula, eles não necessariamente precisam ter formação em aba. Eles geralmente têm formação em TEACH, que é os parâmetros de psicopedagogia e de educação especial. Tá certo? Ok, Então, obrigado aí, gente, a correção. Eu minimizei um pouquinho a importância do AT, fazendo que ela fosse ali a sombra ou brincando que seria o grilo falante, mas é realmente a integração do que é feito fora da escola com o que é feito na escola. eu vou falar rapidinho, vou concluir para também dar o espaço para a Mirella. E aí eu quero Certo. falar especificamente sobre o AT, porque a gente não consegue ter integração entre aquilo que é trabalhado na escola e aquilo que é trabalhado na clínica se a gente não tiver um portador fidedigno da informação. Uhum. Esse portador fidedigno não pode ser o pai e a mãe, por mais instrução que nós busquemos ter, esse portador tem que ser um portador integrado com a clínica, por isso que Uhum. ele também precisa ter supervisão. Né? Então, assim, essa vinculação com as técnicas terapêuticas aplicadas na clínica que faz o tratamento multidisciplinar e o acompanhante terapêutico são importantíssimos, porque esse esse acompanhante terapêutico, além de sombra, ele também vai trabalhar os comportamentos disfuncionais, né, próprio das técnicas de ABA, e também as adaptações curriculares para as necessidades educacionais específicas daquele aluno. Então, assim, eu falo da minha experiência como pai. Meu filho melhorou exponencialmente com o acompanhante terapêutico. São duas crianças completamente diferentes no ambiente escolar, uma com acompanhante e outro sem acompanhante. Então a gente fica, de fato, extremamente inseguro, realmente a gente fica pensando, meu filho vai ter uma sombra, eu não quero uma sombra atrás do meu filho, Uhum. mas muito pelo contrário, esse profissional não vai ser uma sombra, ele vai ser justamente aquilo que o senhor falou, ele vai ser uma muleta, que é uma muleta necessária para quem está em início de tratamento, até o momento que ele se esgota em si mesmo, né? E aí Perfeito. mandar um abraço para o tio Henderson, né? Já deixamos aí que é o nosso acompanhante terapêutico de coração, né? Ele está na nossa vida e pretenderá ficar para todo sempre, que é uma pessoa muito especial que se esforçou muito para chegar onde chegou e conquistar o nosso carinho, porque também não é fácil. A pessoa chega de fora, num ambiente diferente, sai da clínica, vai para a escola, tem também um ambiente escolar, então não é fácil. Exatamente. Tanto Para para você tudo tem que ter conseguir relacionamento. tanto para você conseguir judicialmente, porque os juízes negam, né? Então tem essa dificuldade. O plano lega, tem juiz que nega, dizendo que já existe decisões dizendo que isso é caráter educacional, confundindo o professor assistente com Uhum. AT. São modalidades diferentes, tá, gente? Tá ok. Então isso é muito importante. Muito obrigado, Frank. Eu vou Nada, estou me precisando. Estamos despedir às agora, ordens. mas a gente ainda pode ficar conversando no WhatsApp depois e marcar outra live, hein? Claro, sem dúvida, sem dúvida. Até logo. Um abraço a Até. todos aí. Tchau, tchau. Vou contar com Mirella, já sei que ela tá por aqui. Pronto. Vou ver se eu consigo.
Olá, Mirela. Boa noite. Boa Tudo noite, bem? doutor Gustavo. Tudo bem? Boa noite, Tudo pessoal. jóia. Pessoal, essa é a doutora Mirela, advogada especialista em Direito Médico da Saúde, que trabalha com crianças necessitando de suporte, principalmente crianças com autismo. E está fazendo um trabalho excepcional também no Instagram. Então, vocês podem curtir, compartilhar e seguir o perfil dela e do Dr. Franklin Façanha. E eu queria também perguntar a mesma coisa e estender um pouquinho, Mirella. Qual é a tua principal dificuldade em proporcionar o tratamento a essa família que vai te procurar? E depois que entra com a ação, o que é que interrompe, o que é que passa na cabeça de cada juiz, que às vezes até o médico está no meio desse fogo cruzado, que também está confuso em relação ao direito e do acesso ao tratamento. Fique à vontade. Joia, obrigada. Boa noite para todo mundo. Muito boa a fala, né, de Dr. Franklin, que realmente existe essa diferença, né? Eu falo muito sobre isso, sobre essa diferença. A gente até já conversou, né, anteriormente sobre essa questão. Por quê? Porque existe essa obrigatoriedade do acompanhante especializado, né, que é um profissional que deve ser especialista em educação especial, e existe a questão do AT, que é o acompanhamento terapêutico, mas que inclusive eu... Voltou? Pausa um Doutor, tô te pouquinho. vendo. Eu gosto de chamar de terapeuta aba, aplicador aba, Uhum. justamente para evitar essa confusão, porque, inclusive, é um dos problemas que a gente tem. Como a gente sabe que o aba, ele é em todos os ambientes, né? E inclui a escola, então a gente tem muito essa discussão, porque quando fala em escola, os juízes entendem o quê? Não, é educacional. Se a escola é educacional. Então a gente tem muita essa dificuldade, né, de fazer com que eles entendam. Então é uma luta muito grande que eu travo todos os dias, porque, de fato, a gente precisa mostrar que existe essa diferença e que, sendo Isso. uma continuidade, né, a generalização, além de tudo, do tratamento do consultório, faz parte do programa ABA, né, feito pela supervisora, assim, ele está subordinado àquela supervisora, então, de fato, ele faz parte do tratamento de saúde. Então, se faz parte do tratamento de Uhum. saúde, eu entendo que o plano de saúde deve custear sim, né? E faz toda a diferença, como o Dr. Franklin disse, faz toda a diferença no tratamento ter esse profissional na sala de aula. Claro que o profissional, o acompanhante especializado, ele é muito importante também, mas faz parte do conjunto todo, né? A gente entende que o tratamento, como o senhor disse aqui logo no comecinho, ele envolve tudo. Tem a questão psicológica, a questão educacional, mas o acompanhamento do AT, ele faz parte da questão do tratamento de saúde, né? Vai Sim, ter certo. benefício educacional? Claro que vai ter benefício educacional. Às vezes a gente não tem como separar uma coisa da outra. Mas Uhum. o foco principal é o tratamento da saúde, é a questão da interação social da criança com os pares, né? A questão dos comportamentos, né? Então, assim, a gente tem essa dificuldade, é uma grande dificuldade que a gente tem, né? De fazer essa diferenciação. Como, de fato, o ABA ele não está no rol da ANS, então alguns se utilizam dessa justificativa, como o Dr. Franklin falou também, né? Por acharem que se não está no rol não tem que custear, mas o rol a gente considera ainda, né? A grande maioria considera que ele é exemplificativo, então teria que custear sim. Outro Uhum. grande problema que a gente enfrenta é de dar cumprimento a liminar. Ainda que a gente tenha liminar, a gente tem a dificuldade de dar um cumprimento a liminar. Por quê? Porque a gente tem travado uma batalha muito grande dos planos de saúde alegarem que tem as clínicas especializadas, né? Que tem profissionais. É o famoso migué, né? É o migué. Exatamente. Eles têm um migué muito grande. E assim, a gente tem que convir, tem que ser sincero, né? Não pode ser leviano de que a certificação, muitas vezes eles têm, né? Tem o profissional com PEX, tem o profissional com TIT, tem o profissional com aqueles cursos de especialização em aba, né? Mini curso, tudo. Então, assim, a certificação. Mas é diferente de ter a qualificação, de ter a capacitação para cuidar daquela criança realmente, né? E outra Uhum. coisa, às vezes tem a certificação, mas não tem a disponibilidade de tempo, não tem a experiência que demanda para cuidar das crianças com autismo, né? Então a gente tem também esse grande problema. É bem complicado, né? Deixa eu ver, eu tinha separado 3 aqui, tentando Três resumir pontos. tudo, 3 pontos, Uhum. tentando resumir tudo, porque eu vi que o tempo tá correndo aqui, tá bem escasso. Aí eu Não esqueci se qual foi o afobe, não se terceiro. afobe. Mas, sim, outra questão é essa questão das clínicas, né? Porque
O que é que acontece? Como eles têm clínicas, isso a gente não pode negar, eles realmente têm as clínicas. Eles realmente têm vários profissionais. Então, eles pegam, eles juntam uma gama de certificação e eles acostam no processo, eles anexam ali no processo. E aí o juiz, ele tem acesso àquela documentação e ele olha e diz, não, tem, se tem aqui. Então, se tem, eu não vejo qual é o problema. Porque assim, uma coisa importante de falar, qual é a liminar, a decisão que a gente mais tem hoje em dia? É o seguinte, o plano deve custear o tratamento com a sua rede credenciada. Se não tiver rede credenciada, ele deve custear integralmente. Mas aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que brigar para mostrar que a rede credenciada dele não tem aquela capacitação. É falha. Não tem, é falha, exatamente. E aí a gente tem tido uma luta muito grande, né? Porque é complicado você conseguir convencer o juiz de que aquele tratamento ali ele não é o eficiente, o eficaz, digamos assim. Né? Então, por isso que a gente tem tanto essa relação, a gente necessita tanto da documentação médica. Por quê? Porque é a documentação médica que vai dizer, olha, essa terapia aqui, ela não está funcionando. E se ela não está funcionando, tem que trocar, né? E se tem que trocar, então a gente precisa que essa decisão diga que, olha, essa aqui não funciona. Então, a gente vai ter que achar um jeito, né, de custear. Então, tem plano de saúde, eu não vou dizer qual, mas acredito que a maioria saiba, mas enfim, tem muito plano de saúde que a gente tem uma dificuldade dele custear o tratamento da forma como tem que custear. E o que é que acontece? A gente acaba tendo que pedir bloqueio judicial, a gente acaba tendo que pedir... A gente já tem uma liminar, mas a gente acaba precisando pedir uma liminar mais específica, né? Ou decisões para realmente a gente dar cumprimento àquela decisão, porque aquela primeira decisão, ela não coage o plano a cumprir. O plano, ele simplesmente não paga. Ele simplesmente acha que ele tem o direito de dizer que tem a clínica e pro espaço. Teve até uma mãe que comentou, né, falando que o plano de saúde não tem a supervisão. Não, não tem. Muitos planos não têm a supervisão ABA, não tem a supervisora, né? Apesar da gente não ter aqui como é que eu digo? Algo que diga qual é a qualificação, porque a gente tem quem considere que só o mestrado serve, mas a gente também tem outra vertente que considera a pós, né? Mas o plano de saúde, às vezes, não tem profissional nem com a pós. E ainda que tenha, o acompanhamento, ele é muito pessoal. E aí o senhor vai dizer isso melhor do que eu, né? O acompanhamento, ele é muito... Você tem que estar ali. O supervisor, ele avalia, ele reavalia, ele faz o programa, faz a supervisão. Então, assim, ele tem que estar perto daquela criança, né? Exatamente. E aí, me diga como uma clínica vai conseguir atender uma gama de crianças ali, né? De todos os beneficiários que tenham, no caso, o diagnóstico. Então, é muito complicado. E a gente precisa desse suporte da supervisão e avaliações padronizadas, recorrentes, mostrando se a criança realmente está melhorando. Então, é uma documentação que a clínica pode fornecer, ou então o pai pode ir atrás de um terceiro para fornecer se a criança está evoluindo. Então, aí entra as técnicas de avaliação, que compreende o VB-MAP, o PEP-R, né, que precisa ser mostrado, apresentado, tanto para a família como para aquele médico que, infelizmente, não está inserido no contexto da clínica, mas precisa saber se a criança está alcançando aquele padrão de desenvolvimento esperado e dizer, olha, a gente tem que intensificar, a gente tem que trocar, a gente tem que reduzir, inclusive, em algum momento, as cargas de terapia. Vai depender muito da supervisão e das avaliações padronizadas e recorrentes, que muitas vezes, como tem custo e tem royalties para algumas dessas avaliações, se paga a quem desenvolveu, muitas vezes a universidade do exterior, então o plano não cobra esse tipo de avaliação também. Porque então, o plano ele não vai ter condições de estar pagando realmente por aquele profissional, né? Porque os cursos, a qualificação do profissional é cara. Então, o plano de saúde ele não consegue ter essa equipe realmente qualificada. Então, essa é uma grande luta que a gente tem travado aí. É um grande nó. E, inclusive, o Estado, como eu falei, esse cálculo inicial que eu fiz, assim, arredondando um custo, se for realmente dar o melhor tratamento àqueles que estão no quadro pior, mais grave do TEA, é uma coisa que realmente assusta. Como a gente não tem no Brasil, e parece que existe uma oposição a se ter esse dado, a gente não sabe quanto deveria ser gasto para o tratamento do TEA. Tá? A gente está acabando. Mirela, eu vou encerrar, tá? Agradeço a todos. Muito obrigado, Frank, Mirela. Vou deixar
gravado para aquelas pessoas que Certo. não puderam assistir, tá certo? Combinado. Eu agradeço Muito o convite. obrigado, Muito gente. obrigada. Boa noite. Apareceu aqui a contagem regressiva. Boa noite, muito obrigado a todos.